há uma séria mudança nas restrições alimentares que o Senhor falou. Quando o Senhor manifestou a sua sabedoria no que diz respeito à comida, à banal comida, nós vemos que ao longo da história bíblica o Senhor falou de formas muito distintas no que diz respeito à banal comida. Este é um assunto importante. Houve uma séria mudança. Tal como eu quero melhor para o Pedro, em determinada altura dava-lhe apenas leite, depois começamos a dar-lhes papas, depois começamos a dar-lhe fruta, não sei se por esta ordem ou se por outra qualquer, e sopa, e hoje ele come tudo o que se vende. E ele literalmente come tudo o que se vende aqui à vista. Só que ele começa o pequeno almoço às 7 e acaba às 10, e às 10h30 está a comer a fruta. E, portanto, o almoço vai começar daqui a 5 minutos. Portanto, eu sou o mesmo pai que quer o bem dele, mas a cada refeição eu dou-lhe coisas diferentes. A cada momento da sua vida, eu dou-lhe coisas diferentes. E o Senhor, relativamente à comida e à humanidade, fez exatamente o mesmo. Em momentos distintos, o Senhor disse, tu vais ter coisas diferentes. O ponto importante que nós devemos frisar imediatamente é o mesmo Deus, com a mesma personalidade, o mesmo caráter, os mesmos valores, a mesma vontade e o mesmo interesse no ser humano, o mesmo Deus, por razões distintas que ele entendeu, disse-lhes coisas diferentes. E nós temos, em termos de comida, saber o que é que Deus diz. Muito seriamente. O que é que diz? O que é que Deus te diz acerca da comida? Porque tu abres a Bíblia e dizes assim, olha, o Senhor está a dizer que eu só posso comer fruta. E ali o versículo de facto diz que só se pode comer fruta. E mais à frente diz que de facto se pode comer toda a carne. E depois um bocado mais à frente diz que afinal já não se pode comer a carne toda. O que é que fica? Era importante responder. E o que é que fica? Porque a Bíblia diz tudo isto. Diz que só se pode comer fruta, depois diz que só se pode comer erva, depois diz que se pode comer a carne toda, depois já não é a carne toda, depois já é a carne toda outra vez. Nós temos que identificar claramente qual destas restrições se aplica a mim. Qual delas fala de mim. A questão que se coloca é, se Deus se deu ao trabalho de falar acerca da comida, e se nós vemos que quanto à comida, Deus falou de formas tão diferentes, será que Deus mudou a sua postura, mudou o seu ensino, apenas em termos de comida? Será que a alimentação foi a única coisa com a qual o Senhor se preocupou? Será que a forma como nós comemos é a única coisa que ao longo da história de Deus e do homem, Deus fez questão de fazer alterações? E o próximo slide é um slide importante. Porque é um slide absoluto. Que é o slide 53. Que é o número primo. E é... Não. Não. Esta é uma conclusão inteligente que nós devemos tomar. A maior parte dos evangélicos diz que sim. Diz que Deus não muda, a sua postura não muda, Deus é imutável, lá vem com essa, que Deus é imutável, para também ser imutável, e ao almoço eu bebo leite, e ao almoço como carne. E eu sou o mesmo pai. E eu trato Pedro como não trato a Ana, e trato a Ana como não trato a vocês, e quando sou com pessoas diferentes, tenho posturas diferentes, eu sou o mesmo. Mantenho os mesmos valores morais, mantenho exatamente os mesmos valores espirituais e morro de forma diferente em função das pessoas com quem eu vivo. Eu convosco sou a pessoa que vocês veem mais ou menos. Em minha casa serei ligeiramente diferente. Em casa dos meus pais terei, obviamente, variantes de comportamento que tenho. E é importante que nós vejamos que Deus mudando a sua forma de agir com as pessoas, é inteligente nós chegarmos à conclusão que isso não tem nada a ver com a sua imutabilidade.
Aliás, seríamos muito tolos se pensarmos que perante circunstâncias diferentes temos que agir da mesma maneira. Não é? São 6 da tarde. Está um sol quentinho, esteve a aquecer a piscina toda. E eu digo, pá, aqui da tarde tem que mergulhar. E depois chega o dia 21 de dezembro. E eu não mudo e tenho um caráter que é imutável no dia 21 de dezembro, lá no bicho, e mergulho na piscina. Sou inteligente. Sou um sábio. Certo? Mas a comunidade evangélica está ferida deste raciocínio. Que acha que é o raciocínio? Epá, nós não podemos contrariar que o Senhor é imutável. E este é o raciocínio que é, epá, eu andei os meses todos a tentar discutir com a Ana qual seria a palavra indicada para descrever a falta de inteligência. E não chegamos a nenhuma que fosse agradável. Mas é burrice pensar assim. É estúpido pensar assim. Nem os miúdos, na escola primária, raciocinam a este nível tão baixo. A imutabilidade de alguém diz respeito ao seu caráter, aos seus valores, à sua espiritualidade, e não interfere com a forma como trata com pessoas. E nós devemos chegar a esta conclusão que é importante. Deus, ao longo da história da humanidade, teve sempre posturas distintas relativamente a alguns assuntos. E posturas diferentes não significa, não colide com a imutabilidade de Deus. Ao longo da história da humanidade, nós vemos que Deus falou de forma diferente no que diz respeito à alimentação. Ao longo da história da humanidade, Deus falou de forma diferente no que requeria das pessoas. Por vezes requeriu um sacrifício, por vezes requeriu obediência absoluta. Em algumas circunstâncias, o Senhor pediu ofertas de dinheiro, noutras alturas pedia que as pessoas fossem batizadas. Hoje, nós já percebemos que Deus exige que nós tenhamos fé e mais nada. Deus mudou ou teve posturas diferentes no que diz respeito àquilo que precisa de nós. As promessas de Deus foram absolutamente diferentes. O Senhor disse ao seu povo, vocês vão para uma cidade e vão ficar com as casas que estão lá, e as casas estão cheias, e os campos estão cheios, e vocês não compraram as casas, não as construíram, não as rechearam e vão ficar com elas. Epá, façam isso. E eu vou visitar-vos à prisão. A postura de Deus quanto às suas promessas é diferente. E quão é importante nós sabermos exatamente o que Deus nos prometeu. Os procedimentos, a quantidade de coisas envolvendo o tabernáculo, a lei do Senhor, a quantidade de coisas que Deus pediu e que atualmente o Senhor não exige que nós façamos. Os hábitos que nós temos, até a questão da comida. O Senhor teve posturas distintas quanto a estes assuntos. O Senhor não teve posturas distintas quanto aos seus valores. O que é justo é justo. O que é verdadeiro, porque aí sim o Senhor é imutável. O Senhor nunca comprometeu os seus princípios. E vocês já percebem-se que as restrições alimentares, elas baseiam-se no interesse que Deus tem no nosso bem-estar. Isso não mudou nunca, em instante nenhum. A personalidade de Deus, de forma alguma, foi afetada. E é importante que nós cheguemos a essa conclusão. Dizer que uma pessoa que muda de postura é uma pessoa mutável, tirar esta conclusão é estupidez. É falta de inteligência. É falta de bom senso. Não há ninguém com 2 dedos de testa que gira a sua vida com este tipo de raciocínio. E é importante que nós vinquemos essa posição muito seriamente. O Senhor revelou-se de formas distintas. Viu coisas diferentes ao longo da história. E isso, de forma alguma, colide com a sua imutabilidade. Eu de uma pessoa espero que cuide do meu carro, se eu for o meu mecânico. De outra pessoa eu espero que ele abasteça o tanque, se eu for o homem da gasolineira.
epá, o fulano trabalha na padaria, eu espero que a tantas horas eu chego lá e possa encontrar pão. Mas eu sou exatamente a mesma pessoa. Espero coisas distintas. De pessoas distintas. E esta é uma conclusão inteligente. Terminamos a primeira parte. Segunda parte. Como é que eu identifico exatamente o que é que Deus está a dizer? Se Deus teve posturas distintas ao longo da história da humanidade, em que postura é que Deus está a falar comigo? Será que Deus está a falar comigo como falou com Adão? Será que Deus fala comigo nos termos em que falou com Noé? Será que Deus está a falar comigo nos termos em que falou com Moisés? Como é que Deus está a falar? O que é que eu devo fazer? Vamos ver Filipenses 4:15 rapidamente. Alguém pode ler muito rápido, muito rápido, muito rápido. Filipenses 4:15. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, numa igreja comunicou comigo com respeito, a dar e receber, que não vos chamei. Obrigado. Fico estranho. Então, Filipenses, vós sabeis que no início do Evangelho, nenhuma igreja comunicou comigo, ou seja, nenhuma igreja participou financeiramente, a não serem vocês. E nós perguntamos, o que é que o versículo diz? Não diz nada. Diz muito pouco. Há uma expressão, que é para sublinhar, óbvio, faço a linha do tempo, que é a expressão princípio do Evangelho. E princípio, ou início, não é princípio de valor, é o início. Dali temos uma linha de partida. Pá, quando começou. E é curioso, quando Paulo escreve isto, estamos a falar do ano 40 e tal, ano 50, depois de Cristo. O Senhor já tinha morrido, já estava na glória, e nós vamos falar do início do Evangelho. E a pensar assim, ó Paulo, estás a dormir. Não é? Então e o Senhor? Então o Senhor não andou a evangelizar durante tanto tempo. O Senhor não foi crucificado quando as pessoas se revoltaram contra a sua mensagem. Há aí uma ligeira variação. Talvez seja um gap qualquer. Não estamos a perceber exatamente o que está a acontecer. O que é isto do início do Evangelho? Como é que o Evangelho pode ter começado com Paulo, se Paulo viveu tanto tempo, ou começou a pregar tanto tempo, depois do Senhor ter vindo falar sistematicamente do Evangelho? Como é que é possível? Não? A resposta é muito simples. O Senhor estava certo, porque a sua mensagem era o Evangelho, e Paulo estava correto ao escrever que ele participou no início. Paulo falava do Evangelho, que é o Evangelho mais recente. Ele falava de um Evangelho posterior àquilo que o Senhor tinha falado. E você vai dizer, calma, Evangelho é sagrado. Epá, não se mexe no Evangelho. É santo. A palavra Evangelho, epá, se alguém fala mal dela, ou se alguém diz que o Evangelho não é santo, não é único, não é imutável, a ira de Deus deve cair sobre ele. Epá, mas o Evangelho é uma palavra não absoluta. De todo. A palavra Evangelho não significa nada mais, nada menos do que uma boa notícia. Eu poderei dizer assim, olha, vou falar o Evangelho. O IVA baixou. E a frase está bem feita. O IVA é um imposto. Para falar outra. Eu posso dizer, vou falar do Evangelho e eu ganhei uma Coca-Cola.